Sporteca Talks, Tecnologia e Inovação no Esporte, um podcast semanal comigo, Beth Romero, jornalista do esporte, e profissionais que estão liderando as transformações nesse mercado. Hoje vamos falar sobre esporte e direito, as inovações na área jurídica para justamente atender, desenvolver, fortalecer a indústria do esporte. Com quem sabe e muito do assunto, joga em duas áreas, na comunicação, no jornalismo e também na área jurídica. Andrei Kampf, jornalista, advogado, um expert nesse segmento, super reconhecido, referência e acho que uma das raridades, Difícil combinar essas duas profissões, Bem-vindo. Oi, gente. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar conversando contigo e que o pessoal que se liga e acompanha o trabalho da Sporteca. Há um tempo a gente fala sobre inovação e vocês são pioneiros nisso, na gestão do esporte. E que bom que a gente tem avançado nesses debates. Cada vez mais as pessoas estão prestando atenção nisso, No jogo, muito além do jogo. Não estão falando mais só no 4-3-3, no 3-5-2, no esquema de jogo, se fulano jogou bem, se Beltrano mexeu bem na equipe. As pessoas começaram a entender que é importante a gente falar de gestão, de responsabilidade administrativa e de direito, porque tudo isso ajuda também a contar o que vai acontecer nos 90 minutos de uma partida de futebol ou nos 5 sets de um jogo de vôlei. Pois é, que está tudo relacionado, Eu, felizmente, fiz direito também, Me especializei em direito autoral e depois fiz jornalismo, sempre acompanhei a tua trajetória e é muito rico isso, Poder trabalhar com a área de comunicação, de jornalismo, poder levar a informação, buscar, e você, óbvio, hoje, militando aí na área jurídica, criou o Lei em Campo, que traz justamente aí esses aspectos. E quando a gente pensa como fã, como torcedor, que é também um caminho aqui no Sporteca Talks, a gente comenta muito como engajar o consumidor do esporte, estão acontecendo uma série de coisas numa partida que nem sempre a gente se dá conta. Aqueles técnicos, dirigentes, os educadores físicos, os profissionais da área da saúde que estão envolvidos, os próprios dirigentes, gestores. Então, primeiro eu queria que você contasse, antes da gente entrar em tudo isso, como é que você foi virando a tua chave, a tua experiência na comunicação, no jornalismo, Rede Globo, enfim, passou aí por uma boa parte da história do esporte, e daí você foi enxergando essa virada para a área jurídica e hoje faz esse trabalho com muita competência. A primeira coisa que eu peço, Beth, nessa hora é o seguinte: não façam contas, tá? Porque eu me formei em Direito e Jornalismo lá nos anos 90. Deixa então, para lá. Nós somos jovens, Andrei. Sábios. E o que acontece, e tu sabe muito bem disso, é que a profissão de jornalista, ao mesmo tempo que ela te apaixona, ela te escraviza. É muito difícil a gente conseguir conciliar com qualquer outra coisa, Principalmente na área da reportagem, que foi onde eu fiquei muito tempo trabalhando, foram 25 anos trabalhando como repórter e como apresentador eventual, mas o meu dia a dia era na reportagem. Então, hoje eu estou em São Paulo, depois de amanhã eu vou viajar e vou ficar 20 dias no Catar, eu volto para ficar mais 20 dias por aqui e depois eu vou ficar mais 20 dias no Alasca. Acontecia muito disso, Então, a gente não conseguia se dedicar a absolutamente mais nada. Mas a minha ideia sempre foi, desde lá atrás, conciliar o direito com o jornalismo. E entendendo as transformações que a indústria da comunicação também está passando, e isso ficou muito evidente a partir da Copa de 2014, o que a TV Globo ia representar para o Grupo Globo como estratégia de negócio, eu comecei a pensar, será que não é a hora de eu conciliar as duas formações? E aí, ainda antes de sair da Globo, eu decidi fazer uma pós-graduação em Direito e encontrei o Direito Desportivo, até pela minha formação e pela minha história e trajetória profissional, como um caminho bacana de se fazer. Eu fiz uma pós-graduação nessa área, saí da Globo e comecei um mestrado. E o engraçado, o curioso, é que quando eu comecei a fazer essa pós-graduação, eu sentado, voltando a estudar depois de 2 décadas, não façam conta com relação a isso de novo, mas eu sentava numa aula de direito e a minha cabeça era muito mais de jornalista do que de advogado. Daí eu via lá a professora Ana falando alguma coisa sobre direito e em vez da minha reflexão ser jurídica, olha, como é que eu posso construir isso juridicamente, o que a gente pode pensar na legislação, como é que a gente pode proteger um negócio, eu pensava, isso é uma notícia boa, isso é uma pauta interessante. E daí eu procurava nos veículos e não tinha ninguém trabalhando com isso, tentando contar essas questões em que direito e esporte conversam de uma maneira mais simples, através de um grande veículo, para as pessoas que não são ligadas ao direito. E aí que nasce o Lei em Campo, de uma cabeça de um jornalista interessado por um conteúdo jurídico.
Então, Lei em Campo nasce disso, me ajuda muito na minha formação jurídica também, porque eu tenho contato com essas notícias e com especialistas desde sempre. Leio muito, me interesso, estudo e me aprofundo nisso. E aí ficou mais fácil de conciliar o jornalismo pelo Lei em Campo com a minha atividade profissional como advogado. Agora entrando nos assuntos, né, do Lei em Campo e o que tem de mais atual, de mais novo, né? A gente está pensando aqui com cabeça de inovação também e no mundo do direito também tudo é muito dinâmico, né? A gente vai avançando como sociedade, como cultura e o direito tenta acompanhar, né, a nossa situação para poder prever como melhor gerir, por exemplo, o esporte, como dar amparo aos players, né, obviamente os profissionais, os atletas, a responsabilidade dos gestores, dos dirigentes. Então, entrando um pouquinho nisso, o que você pode trazer para a gente em relação até a uma das principais leis que você comenta e entende, que é a Lei Geral do Esporte, mas como é que você está vendo esse cenário aí nos dias de hoje? Daqui a pouco a gente vai falar também sobre tendências, né? Porque aqui a ideia também é essa. Não existe mais caminho para o futebol só no campo da paixão. Não existe mais. A gestão amadora e apaixonada do futebol, eu não vou nem colocar aqui gestões irresponsáveis, tá? Barra criminosas, Sim. que também existe ou já existiram e que, em função da legislação, acabaram passando impunes. Mas vamos falar assim do futebol como paixão e o futebol como amor e administrado de uma maneira amadora. Que é aquele cara que gosta do clube, vai lá, entrega a vida, mas em função até de recursos não consegue se abraçar de profissionais capacitados. O futebol finalmente tem mostrado, e o futebol ele, às vezes contraria a lógica, mas hoje o resultado de campo também tem mostrado, que não tem mais espaço para esse tipo de gestão. Quem continuar administrando o futebol de uma maneira amadora e irresponsável não vai ficar para trás, já ficou para trás. E o preço é muito alto. O futebol hoje ele é uma indústria que movimenta bilhões e, em função disso, ele exige responsabilidade administrativa, gerencial. E quando a gente fala de responsabilidade administrativa, a gente fala de se cercar de profissionais capacitados, cada um na sua área. Então, a gente não precisa só de um especialista na nutrição. A gente não precisa só de um especialista médico. A gente precisa de um especialista na nutrição, na medicina, na administração do negócio, na captação de talentos, no departamento jurídico, na área de comunicação. A gente precisa administrar o clube como se empresa fosse, independentemente, isso é importante, da natureza jurídica. Perfeito. Porque o clube ele pode ser uma empresa, num modelo empresarial. Mesmo antes da SAF já existia esse caminho, através de uma SA ou através de uma limitada. O Red Bull Bragantino, por exemplo, é um clube empresa, né? Que veio muito antes da lei da SAF. Mas, mesmo no modelo associativo, que são ainda a maior parte dos clubes brasileiros, também se pode implementar gestões sérias e responsáveis. E a gente tem bons exemplos disso no Brasil, de grandes clubes que conseguiram se administrar de uma maneira séria e responsável, mesmo com todos os freios políticos que a associação traz. Isso é um parênteses, né? A associação ela tem essa dificuldade. Implementar uma gestão profissional é um caminho mais difícil, porque dentro do modelo associativo tu tem mais freios políticos, uma participação maior do acionista, do sócio, do conselheiro, do que no modelo empresarial. Mas se consegue também implementar boas gestões e gestões responsáveis no modelo associativo. O que eu sempre deixo claro é que, independentemente da natureza jurídica, se clube empresa ou clube associativo, a gestão profissional é o único caminho possível. E também, dentro do que você está falando, a dificuldade de trazer executivos mesmo do mercado, né? Eu queria que você colocasse um pouco esse ponto, porque tem o aspecto da paixão daqueles dirigentes que historicamente estão ligados aos clubes, né? Por torcer, por ter um envolvimento financeiro, por famílias que vão, né, passando. Aí eu acompanhei muito a história, em especial do Corinthians, que foi um dos clubes, né, que eu produzi filmes a respeito. Então, você vê como é que se dão aquelas relações muito mais emocionais, culturais, do que executivas, né? Ao contrário, evidentemente, de um processo empresarial,
muito mais hoje que a gente fala tanto sobre compliance, né, sobre gestão, sobre liderança e em algumas famílias, inclusive, né, de grandes fortunas, isso já foi sendo muito bem refeito, né, ou seja, de tirar muitas vezes familiares que há conflitos e colocar gestores profissionais, salvo alguns casos em que, de fato, a família consegue se organizar e tem competência para isso, né? Mas no futebol eu queria que você comentasse um pouco isso. Como é que você vê e se também a gente está caminhando para gestores, né, mais preparados que venham do mercado ou que não? Enfim, quero o teu olhar, porque eu sempre penso com essa cabeça, né, de puxa vida, tem um mercado ali super interessante e muitas vezes a gente não vê profissionais à altura para tocar aquilo, né? É muito interessante essa colocação, mas eu acho que o que a gente faz aqui, o que vocês da Sporteca fazem, são alguns dos exemplos que a gente tem para vencer a desesperança. Eu acho que, dentro do imaginário coletivo, a ideia é essa ainda de uma gestão amadora, em que o profissionalismo está muito distante. Mas acompanhando o dia a dia e o que está se discutindo e as reflexões que estão sendo propostas, eu venço a desesperança. Eu acho que a gente está avançando. Só para tu ter uma ideia, em 2018, quando eu comecei a trabalhar com compliance no esporte, me especializando nessa área e achando que a gente deveria implementar também dentro das gestões esportivas programas de integridade de compliance, teve um summit da Reuters aqui em São Paulo, onde se falou sobre compliance no mundo corporativo, nos falou uma vírgula sobre o mundo esportivo. E eu conversando com uma pessoa que me encontrou no final do evento, e que trabalhava com compliance, ela chega, Andrei, o que você está fazendo aqui? Ainda lembrando do Andrei do tempo de repórter, veio fazer uma matéria, uma reportagem. Eu disse, não, excelente. Sou advogado também. É advogado, mas está trabalhando com o quê? Eu disse, estou trabalhando com compliance na área do esporte. Ela olha para mim e diz, não, isso não tem como funcionar. Não faz sentido nenhum. Compliance e esporte são coisas que não combinam. 2018, a gente está em 2022 e eu já estou trabalhando com várias entidades esportivas, confederações, clubes grandes de futebol, de esporte eletrônico, que estão aplicando programas de compliance. Olha a transformação no espaço curto de tempo gigante que está acontecendo. A gente vai ter na FIFA agora, até o final do ano, o primeiro evento de compliance do futebol, encabeçado pela entidade maior da cadeia associativa do futebol, pela FIFA. Isso vai gerar um efeito cascata gigante, com aquelas entidades que são filiadas à FIFA, as confederações internacionais, as federações internacionais dos clubes, entendendo também a importância de se aplicar projetos de integridade, sim, não só como proteção interna, como fazer o certo porque é certo, mas também como forma de captação de recurso. Então, em 4 anos, a gente está falando de uma transformação gigante, que o mundo lá fora ainda não está enxergando, mas que já está acontecendo. Então, hoje, eu não preciso mais explicar para um gestor esportivo, como eu precisava há 3, 4 anos, o que era compliance. E depois dizer por que o compliance no esporte era importante. Hoje eles já sabem. É uma tomada de decisão, aplicar ou não. Quem aplicar mais tarde vai ficar para trás. Então, assim, é para vencer a desesperança. E sobre gente do mercado entrar no futebol, é sempre complicado. Eu acho que tem alguns que topam o desafio, né? Mas eles precisam entender, que a imensa maioria sabe, tem gente muito mais qualificada do que eu trabalhando com esporte, muito mais preparada, e nisso há muito tempo, que é como eu sempre digo, né? E costumo repetir, o futebol nunca vai ser uma franquia da Copenhagen, em que tu vai aplicar mecanismos de gestão, pilares de gestão e de integridade, receitas de uma gestão correta e tudo vai dar certo. O futebol lida com a imprevisibilidade, né? Imprevisibilidade do jogo, do resultado, com a paixão do torcedor também é um elemento que precisa ser levado em consideração. Então, eu tenho um caso bem pontual do início da gestão do Ronaldo, do Cruzeiro, que mostra bem isso, como o futebol nunca vai ser uma franquia da Copenhague, porque ele tem essas especificidades que trazem um pouco mais de dificuldade de jogo de cintura. No momento que tu vai demitir um funcionário lá na tua franquia, na tua empresa, tu vai levar em consideração o aspecto jurídico. Tem caminho jurídico para eu demitir? Sim, tem. O aspecto econômico faz parte da economia, a gente economicamente vai ganhar com isso. O planejamento estratégico, o que a gente quer com esse empregado, o que a gente quer dentro da nossa empresa. E depois, mais um ou outro elemento de gestão. Mas
tendo o aspecto econômico, o caminho jurídico, o planejamento estratégico, pro desligamento, tu tem um caminho para fazer. No ambiente esportivo, quando o Cruzeiro, por exemplo, demitiu o Fábio, que era um ídolo do Cruzeiro, levando em consideração o caminho jurídico existia, o caminho estratégico também, e a questão da economia do clube justificava essa tomada de decisão, mas tem também a questão reputacional. Que tipo de prejuízos vai trazer para a imagem do clube? Porque ele é um ídolo da torcida. Como é que a gente vai lidar essa estratégia de comunicação com a torcida para falar desse momento? Tem que se levar em consideração isso. E tem que se levar em consideração também a opinião pública. O que a opinião pública vai dizer? Então, são outros elementos, a paixão da torcida e a opinião pública / reputação, que cada decisão tomada pela alta cúpula do clube vai trazer também dentro desses elementos que são da gestão profissional de qualquer empresa. Então, o futebol, de novo, usando o exemplo, nunca vai ser uma franquia de qualquer coisa. Ele vai ser sempre um negócio administrado em que a margem de trabalho ela precisa ser um pouco maior. É um universo fantástico, interessantíssimo esse caminho, né? Você foi falando, a gente vai formando aqui o pensamento, né? Entendendo e levando para quem nos acompanha, que é do mercado, que é fã, que é profissional da área, a refletir e a se posicionar também nesse sentido e ver como contribuir, né? Dependendo do lado que está, mas enfim, a gente vive cada vez mais esse ecossistema, né? Uma coisa está ligada à outra. Agora eu queria passar um pouco pelas marcas, né? Pelos investidores, daqui a pouco a gente fala também sobre a SAF, mas como é que você enxerga hoje os patrocinadores, né? Quem faz parte dessa conta, evidentemente que alcança o consumidor, o fã, né? Torcedor, mas que injeta ali, né? E espera resultados diversos também. A gente sabe, né, que há diferenças aí entre os objetivos de patrocínio, né? E cada vez mais, inclusive com soluções até da Sporteca hoje, tocando a OneFan, né, que é uma das primeiras startups construída pela Sporteca justamente para fazer os aplicativos dos grandes clubes, proporcionando a pequenas marcas também, ou menores, né, soluções, experiências e ativações de conteúdo e de resultados para os fãs num universo um pouco menor, né, que não são as grandes propriedades cujos valores também são altos, né? A gente recentemente conversou com o Juca Colagrossi, né, diretor de marketing do Corinthians, e falamos sobre isso, né, o universo SCCP, que é uma dos apps do Corinthians, a possibilidade de outras marcas estarem ativando dentro do app e se conectando com o consumidor. De que maneira você está vendo essas marcas reagindo a todo esse processo? Ou seja, a influência de pedir melhores regras, né, ou de cumprir todo o regramento de compliance. Logo, a gente vai tocar também nas questões de diversidade, inclusão, né, a parte de discriminação, enfim. Como que você está vendo o comportamento? Vou dar só um parênteses rápido, né? No voleibol, a gente teve recentemente o case do Minas, quando o Maurício, né, houve um episódio ali com o Maurício, jogador de seleção também, e uma pressão do Minas, da Gerdau e da Fiat, que ainda era patrocinadora do Minas, em relação ao caso, né? E, no fim, ele acabou saindo. Agora, transportando um pouco para esse universo, que cenário você enxerga nesse sentido? A gente, às vezes, teima em enxergar a lógica, mas se a gente for olhar para os exemplos que o mundo traz, o Brasil até pode chegar atrás, ou bem atrás. A ideia é que a gente não chegue tão atrás, mas vai chegar aqui. Tá? Isso é o fato. A gente poderia ser mais ousado e ser pioneiros. A gente teve a oportunidade lá atrás, nos anos 80, de criar a primeira grande liga do futebol mundial, quando o Clube dos 13 se uniu de maneira organizada para montar o Campeonato Brasileiro. Mas aí, por questões individuais e se esquecendo do interesse coletivo da indústria do futebol, isso acabou sendo implodido pelos próprios clubes. Mas havia um caminho jurídico e caminho econômico para se criar uma liga forte no Brasil lá nos anos 80, antes da Premier League, por exemplo. Hoje a gente busca o exemplo da Premier League para montar uma liga no Brasil. Mas, assim, o mundo inteiro pega as franquias americanas, no esporte americano, que tem um modelo bem diferente do esporte europeu e do esporte brasileiro, mas pega os clubes americanos e quem investe dinheiro por lá, eles querem segurança no negócio. E cada vez mais eles estão se preocupando com quem eles vão se relacionar. Aquele due diligence que se faz no trabalho de compliance passa a ser fundamental. Eu quero associar o meu nome ao teu nome, é interessante para mim? Deixa eu pesquisar quem tu é.
e se a gente acaba conversando e se a gente tem afinidade. Daí a gente vai tocar um projeto e a gente vai se apresentar publicamente. Então, isso passa a ser interessante. Hoje, no mundo corporativo, a palavra da moda são 3 letras. ESG, que é a política de governança, a responsabilidade social e o compromisso com o meio ambiente. Claro que isso vai chegar no esporte. Claro que vai. Quem se antenar para isso vai largar na frente e vai ter vantagens lá na frente. Por quê? Não só como um compromisso moral que precisa ter, e quando lembra o caso do Cruzeiro e traz essas questões de direitos humanos, é uma pauta que me toca muito, porque inclusive minha dissertação no mestrado é sobre direitos humanos e esporte, como o caso George Floyd acabou um negro norte-americano que morreu por um policial branco nos Estados Unidos e que nunca teve nenhum envolvimento com o esporte, acabou transformando as regras privadas do esporte, porque os atletas de maneira coletiva, rapidinho, um parênteses só que estou fazendo, os atletas de maneira coletiva se organizaram espontaneamente para levantar o braço contra o preconceito e em defesa de direitos humanos, e o esporte teve que dar alguns passos atrás em regras privadas que puniam esse tipo de comportamento, o que é um grande absurdo, porque esporte não se separa do direito e a base da construção legal é a proteção de direitos humanos. Mas só feito esse parênteses, assim, é um assunto que eu gosto muito de falar, de direitos humanos. Então, se a gente não abraça uma política de direitos humanos, uma política ESG, porque a gente acha certo, né, por um compromisso moral que a gente deve ter e o gestor esportivo também precisa ter, ele precisa abraçar por um compromisso legal, porque cada vez mais a legislação está cobrando isso do gestor esportivo. Tá? Inclusive está avançando lá o projeto de lei geral do esporte, que tipifica o crime de corrupção privada, montado inclusive por grandes amigos, como o Pedro Tengraus, que foi um dos primeiros idealizadores do primeiro texto da lei geral do esporte, Vladimir Camargos, Ana Terra e tanta gente competente. Mas vai lá e tipifica o crime de corrupção privada. Então, se eu não faço por uma questão moral, vou ter que fazer por uma questão legal. Mas mais do que isso, também precisa fazer, isso, mesmo a questão moral e mesmo a questão legal, não tocar no coração do gestor esportivo, que faça por uma questão financeira. Porque aí muita gente olha para o bolso. Hoje é muito mais negócio assumir essa política de maneira efetiva para captar recursos, do que eu não abraçar essa bandeira. Porque os investidores, né, a Sportec faz um trabalho fantástico, porque tem muita gente querendo se conectar ao ambiente do esporte, né, gente que quer botar dinheiro nessa paixão, porque sabe que associar a marca a isso é muito interessante, é muito bacana e pode ser muito rentável. Eles querem saber com quem eles vão se relacionar também. Então, o gestor do esporte também precisa olhar para isso. Olha quanta gente interessada, mas deixa eu me preparar para receber esse público. Deixa eu estar pronto para receber esse público e amplificar, sei lá em que potência, a minha forma de captar recursos, o meu potencial de captação de recursos. Então, é isso. Eu acho que essas questões estão todas relacionadas, esses investidores já entenderam isso já acontece fora do Brasil e já começou a acontecer aqui. Se não é no ritmo que a gente esperava, está se andando. Devagar, mas está se andando. Isso vai se acelerar. E quem não entendeu e quem não fez, já ficou para trás. Eu acho que um bom exemplo é o Pacto pelo Esporte, né, que congrega aí alguns, né, dos grandes patrocinadores e investidores do esporte, no sentido de ter diretrizes para investir e de cobrar das organizações que tenham as regras, né, que estejam de acordo aí com a parte legal, né, financeira, fiscal, enfim, já é um avanço, né? A gente tem alguns players importantes, infelizmente, né, com o passamento aí do João Paulo Diniz, mas foi um dos grandes caras também envolvidos, né, atletas como o Raí, depois você tem também o Atletas pelo Brasil, que faz uma função diferente, mas são organizações que preconizam, né, que buscam essa integridade no esporte, né? Vem aí a SIGA, enfim, eu acho que tem aí movimentos muito interessantes e consistentes, e aí para os dois lados, né? As marcas acabam se unindo para ter também um direcionamento melhor de investir, e as organizações têm que se adequar para conseguir captar e gerir cada vez melhor o esporte, os produtos, né? Porque no final elas detêm os direitos sobre os produtos esportivos, né? Então o patrocinador vai lá e também vai haver um encontro ali. Eu acho que no final todos vão sair ganhando e, obviamente, na ponta ali você tem o consumidor experimentando muito melhor o esporte.
Vamos falar um pouquinho de SAF? Passa rápido, eu falo que todo mundo que vem aqui já tem data para voltar. Que momento estamos de Sociedade Anônima do Futebol? Um pouco desse cenário também. Eu acho que a gente avançou muito. Não, quando a gente olha e vê 3 grandes clubes do futebol brasileiro que já fizeram essa transformação para o modelo empresarial, a gente vê, olha, foi rápido e o processo vai ser rápido. Mas se a gente analisa o cenário um pouquinho com mais cautela e coloca algumas reflexões necessárias, algumas interrogações, a gente vê o contexto que esses 3 clubes entraram. Tá? Então, o que eu digo para todo mundo, aqui não precisa ter bola de cristal. Vamos olhar os exemplos lá de fora. Pega a Premier League, 100% dos clubes são empresa. Pega a Liga Francesa, 100% dos clubes são empresa. Pega a Liga Espanhola, só 2 clubes não são, Real Madrid e Barcelona, que tem um capital gigante, são clubes associativos, que têm uma receita gigante e já tiveram boas gestões. Tá? Então, eles podem se manter muito competitivos no cenário internacional, porque o futebol ele é globalizado, né? Na Europa principalmente. O adversário do Real Madrid, Beth, não é mais só o Barcelona, é o Manchester City, é o Bayern de Munique. É o Real Madrid também, por favor. É o Atlético de Madrid, por favor, vamos respeitar meu time. Mas o Atlético de Madrid também tem como rival lá o Manchester United, que não se compara, também tem o City, mas assim, é o mercado europeu. Da esfera, né? E isso é uma outra país, coisa, pode né? ser um debate mais para frente, porque o futebol também precisa se autorregular, entendendo isso, né? Não dá mais para tu ter uma regra interna na França completamente diferente da regra interna na Espanha, porque isso vai ferir o equilíbrio esportivo, que é o que mantém a incerteza do resultado, e a incerteza do resultado é que alimenta a paixão do torcedor. Sim. Daí tu acaba com o esporte. Então, por isso, tem que manter um equilíbrio, necessário equilíbrio esportivo. Mas daí, avançando nessas questões, assim, aconteceu lá, vai acontecer no Brasil. Em que ritmo? Eu não sei. Mas eu tenho, assim, hoje uma convicção de que 80%, 90% dos clubes brasileiros, num intervalo assim, não muito longo de tempo, vão acabar fazendo essa migração jurídica do modelo associativo para o empresarial, porque isso facilita a captação de recursos, isso facilita a implementação de uma gestão mais profissional, e porque é um caminho que o mundo inteiro tomou, não sei que maneira ou que especificidade o Brasil teria, que natureza o Brasil teria, para não tomar esse caminho. Mas acho que alguns grandes clubes vão conseguir se manter competitivos e muito fortes mesmo num modelo associativo. Acho que o exemplo do Botafogo, o exemplo do Vasco, o exemplo do Cruzeiro, se derem certo, catalisam esse processo, vão acelerar o processo. Se algo acontecer no meio do caminho, pode colocar um freio e esse processo é um pouquinho mais lento. Então, o que vai determinar o ritmo de um processo que para mim é inevitável é como Botafogo, SAF, Vasco, SAF e Cruzeiro, SAF vão responder. Vamos acompanhar e já fica, evidentemente, o convite. E para finalizar, que eu acho super importante, é um tema que você está às voltas também, na questão da discriminação, né, do racismo, enfim, a gente sabe aí, né, de formas de combate, lei, mas assim, olhando um pouco para o momento que a gente vive, né, como é que você vê também esse avanço entre os instrumentos jurídicos, o que a gente tem em lei e o que se dá na prática no dia a dia nosso, né, sociocultural, digamos assim. Tu sabe bem disso, né? Estudou, é advogada também, e o que diferencia o direito das outras ciências é a força coercitiva que ele tem. Ou seja, ou tu faz essa conduta que é desejada, ou tu vai ser punido. Né? O direito exige para punir condutas que são indesejadas e para estimular condutas desejadas, com alguma premiação. Vai ter uma isenção de imposto aquele que pagar até tal dia, de acordo com alguma normativa, algum regulamento, alguma lei. Ou então, olha, se fizer determinada coisa, vai ser punido com a tipificação tal. Então, o direito tem essa força. Eu acho que quando a gente vive um déficit civilizatório gigante, como a gente está vivendo, a gente precisa avançar no processo legislativo, que ele também é educacional. Porque, na minha cabeça e na minha visão, seria uma perda de tempo a gente ter que legislar para dizer o seguinte, olha, todo mundo é igual
não só perante a lei, mas é igual perante o mundo, perante a sociedade. A gente não pode discriminar alguém por absolutamente nada, que é uma escolha dela, da vida dela. Mas, infelizmente, por causa desse nosso déficit civilizatório, a gente precisa legislar. E a gente precisa também, infelizmente, regular. Por que eu falo legislar e regular? Porque a gente já tem dentro dos tratados internacionais, dentro da nossa própria Constituição Federal, a tipificação de que a proteção de direitos humanos ela é base da construção jurídica e ela precisa ser respeitada. Mas, mesmo assim, o esporte, entendendo que não se afasta do direito e o direito se constrói com a proteção de direitos humanos, ele precisa se autoproteger até para proteger a sua autonomia e evitar uma interferência do Estado. Ele precisa se autorregular, reforçando esse compromisso inseparável do esporte, ou inegociável, melhor dizendo, do esporte, com a proteção de direitos humanos. Então, essa autorregulação precisa vir na FIFA, e a FIFA já mudou o estatuto, está lá no artigo 3º, a proteção a direitos humanos e o combate a atos discriminatórios. Precisa vir da Conmebol, precisa vir da CBF, das próprias federações, e nos clubes dentro dos seus códigos de conduta. Estabelecendo também, ou reafirmando esse compromisso, que é um compromisso do esporte, e é mais, um compromisso da sociedade como um todo. Um compromisso universal que vem desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, que para muitos é só uma declaração, são princípios que podem ser considerados ou não. Para mim, não. Para mim, são princípios que servem como base para uma construção jurídica. Então, o esporte, é o que eu digo sempre, não se separa jamais da proteção de direitos humanos. E a proteção de direitos humanos é base da construção jurídica. E o esporte está avançando nessas questões. Cada vez mais acabou aquela história que o esporte é um mundo paralelo, isso aqui é mimimi, isso aqui faz parte da cultura do jogo. Não, não faz. Se alguém se sentia incomodado, se alguém se sente agredido em função de um comportamento que culturalmente se repetia, mas que culturalmente incomodava alguém e que hoje a pessoa está podendo se manifestar, isso precisa ser mudado e o esporte precisa se readequar. E que bom que está se readequando cada vez mais. Recentemente a CBF fez um seminário muito bacana sobre discriminação no futebol, chamando o pessoal do Observatório do Racismo, que faz um trabalho gigante, um trabalho excepcional. E a gente está avançando nessas discussões. O presidente Edinaldo tem um discurso muito bacana, está trabalhando internamente também para construir uma política de direitos humanos bem efetiva dentro da CBF. A Conmebol está falando disso, olha só que bacana. Que já é, né, um avanço. E a FIFA fazendo agora um seminário sobre compliance e sobre integridade, que também ajuda na proteção de direitos humanos. Então, assim, para vencer a desesperança, a gente está avançando, os regramentos do esporte estão reafirmando esse compromisso com proteção de direitos humanos e reafirmando um compromisso com o direito. E nós estamos aqui, né, comunicando, tratando desses assuntos com quem entende, né, e com quem pode, de fato, incentivar esse comportamento por parte de cada um. Né? Somos todos nós responsáveis, esse assunto também é fascinante, a gente vai certamente voltar nele, entre tantos outros, porque nessa meia hora não dá para falar tudo, mas acho que foi um excelente papo. Andrei Kampf, muito obrigada por estar conosco aqui no Sporteca Talks, a casa é sua, você já é muito bem quisto aqui, que volte sempre e é uma referência para a gente no mercado. Obrigada. Eu que te agradeço demais a companhia, as reflexões propostas, parabenizo demais o trabalho de vocês, vocês são pioneiros em entender o futebol e o jogo muito além do jogo, né? Uma forma de proteger esse mercado, de avançar nas discussões necessárias. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado mesmo. Maravilha. A gente agradece a você pela companhia, pela escuta de qualidade, pela audiência. Compromisso marcado. Toda semana, um novo episódio do Sporteca Talks, Tecnologia e Inovação no Esporte. Até a semana que vem. Tchau, tchau.